vermelho, preto, laranja, cinza, verde ou azul. Ao longo dos bilhões de anos que nos antecederam, nosso planeta já viu de todas as cores. Com base nas descobertas mais recentes, vamos mergulhar no coração da fascinante história da Terra primitiva, sobrevoando as paisagens surreais que ela criou. Nossa aventura começa tão longe quanto podemos voltar, a 4 bilhões e 530 milhões de anos, em um período que chamamos de AD1. Estamos cerca de 100 milhões de anos após o nascimento do Sistema Solar, e nosso planeta acabou de concluir sua formação. Não havia nenhum paraíso na Terra. Tudo era um verdadeiro inferno. Toda a superfície, assim como as profundezas, estão completamente fundidas, e o mundo está coberto por um oceano global de lava incandescente, cujo borbulhar incessante é mantido pela energia liberada pelos materiais radioativos abundantes no sistema solar primitivo, que lentamente afundaram até o centro da Terra e a aquecem de dentro para fora. Mas também pelas colisões repetidas com meteoritos e cometas que atingem o planeta com frequência. Apesar de tudo, a violência desses impactos não é nada comparada àquela da colisão verdadeiramente cataclísmica que nosso planeta sofreu alguns milhões de anos antes, quando colidiu em um estrondo apocalíptico com um embrião planetário do tamanho de Marte. Sob a violência inacreditável do impacto, centenas de milhares de quilômetros cúbicos de rocha e metais derretidos foram lançados no espaço, onde formaram um vasto anel de detritos em fusão. E enquanto parte dos elementos incandescentes desse disco de detritos em órbita caiu de volta à Terra, a outra parte se aglutinou para formar, em algumas centenas de milhares de anos, o nosso satélite. Acima desse oceano global de magma, a Lua ainda é uma bola incandescente, 20 vezes mais próxima de nós do que está hoje. Vista do solo, ela parece visualmente enorme e ocupa uma fração desproporcional da abóbada celeste. A proximidade do nosso satélite, que então orbitava a Terra em menos de 3 dias, combinada à rotação rápida do nosso planeta, que girava sobre si mesmo em apenas algumas horas, gera poderosos efeitos de maré que deformam o oceano de magma viscoso. De modo que a Terra, naquela época, era palco de marés de lava, que periodicamente formavam uma elevação de vários quilômetros de altura. Devido à quantidade fenomenal de energia acumulada, esse oceano global de magma vai persistir na superfície por algumas centenas de milhares de anos, antes que, em certos lugares, o solo comece a se solidificar. O menor pedaço de crosta que se forma na superfície desse caldeirão infernal é tão frágil quanto efêmero, pois os fluidos convectivos que sobem, carregados de calor das grandes profundezas, vêm regularmente reciclar e dissolver as regiões solidificadas, que são de certa forma imensos blocos de rocha sobre um oceano de magma incandescente, que lentamente esfria. Paralelamente, esse cenário apocalíptico de lava e luz ganhou uma atmosfera densa e ardente, alimentada pelos gases que, inicialmente dissolvidos nas rochas fundidas, escapam quando elas se solidificam. Essa liberação maciça de gases do interior incandescente do planeta carrega a atmosfera com vapor, água fervente, CO2 nitrogênio, monóxido de carbono, dihidrogênio, metano e outros compostos sulfurosos, que cobrem o mundo com espessas nuvens. Vista do espaço, a Terra está então coberta por um véu escuro e opaco, provavelmente cinza, marrom, acobreado, atrás do qual a superfície incandescente só aparece de forma intermitente, como brasas vistas através de uma névoa espessa. Supondo que fosse possível sobreviver na superfície, caminhar aqui daria menos a sensação de estar no ar e mais a de avançar em um fluido quente, tão denso quanto pegajoso. Porque a quantidade assustadora de vapor d'água em suspensão na atmosfera exerce uma pressão provavelmente dezenas ou até centenas de vezes maior do que a que conhecemos hoje. Nessa atmosfera turbulenta, as partículas carregadas de eletricidade estática, que são continuamente expelidas pelas erupções e pelos vulcões em formação, favorecem a formação de relâmpagos. De modo que o céu crepita em um ruído de fundo quase permanente de trovões. Legenda: no horizonte o crepúsculo é quase contínuo, pois sob esse céu, que nunca se abre de verdade, a luz do jovem sol,
que é cerca de 30 vezes menos brilhante do que hoje, penetra e se difunde com dificuldade através das nuvens. E menos de 1% da radiação incidente atinge a superfície. Surpreendentemente, embora o Sol seja menos potente do que é hoje, o processo de resfriamento do planeta é relativamente lento, pois a atmosfera densa e rica em gases de efeito estufa age como uma tampa térmica que prende o calor. A Terra primitiva é, de certa forma, um planeta sob uma redoma, onde apenas uma pequena parte da energia emitida pelas lavas escapa para o espaço, enquanto a maior parte permanece presa por um efeito estufa monstruoso. Durante cerca de 20 milhões de anos, a água existe aqui apenas em estado de vapor. À medida que a temperatura continua a cair lentamente, a superfície do planeta fica cada vez mais coberta por crostas sólidas. Marcada por falhas vulcânicas, lembra a pele de um dragão cicatrizando. E quando a temperatura na superfície cai abaixo de 373 graus, a água deixa seu estado crítico. E sob um céu quase 200 vezes mais pesado do que o de hoje, ela começa a se condensar. Então o planeta muda drasticamente de regime. Durante milhares de anos, chuvas torrenciais caem em toda a Terra. E a água que cai continuamente do céu começa a encher pouco a pouco os primeiros oceanos. Oceanos cuja temperatura inicialmente é de várias centenas de graus e que são mantidos em estado líquido pela pressão impressionante exercida sobre eles pela atmosfera, como faria a tampa de uma panela de pressão. Quando a temperatura cai abaixo dos 300 graus na superfície, a profundidade dos oceanos já é de quase 2 quilômetros. E à medida que a atmosfera continua a perder seu vapor d'água, a fuga da radiação para o espaço se torna muito mais eficiente e o resfriamento da Terra acelera. Ao final desse dilúvio, quase todo o planeta fica coberto por um único oceano, do qual emergem alguns raros relevos vulcânicos efêmeros. Esses solos escuros e marcados por fraturas incandescentes são regularmente recobertos e engolidos pelas subidas de magma, mas também desgastados pelos movimentos violentos do oceano. Devido à proximidade da Lua, as forças de maré nessa época são centenas de vezes mais intensas do que as que conhecemos hoje, o que faz com que o nível da água varie localmente em quase 100 metros várias vezes por dia. A Terra então gira sobre si mesma em cerca de 10 horas, e os ciclos de maré se sucedem em um ritmo frenético. Aqui, as rochas da superfície também são continuamente desgastadas pela alta acidez das chuvas e pelas águas quentes e corrosivas dos primeiros oceanos que, ao se carregarem de minerais dissolvidos que absorvem a luz, adquirem tons escuros. Se você tivesse olhos aguçados para ver sob as nuvens, perceberia que no horizonte ainda não há nenhuma cadeia de montanhas e nenhum continente de verdade. Aqui, apenas os vulcões que se alinham ao longo de gigantescas falhas despontam momentaneamente acima do único oceano. E os milhões de anos, assim como a lava, continuam a passar, a Terra mudou novamente um pouco de face. O espesso manto atmosférico que a envolve agora permite, em alguns lugares, vislumbrar vastas extensões continentais em formação, construídas pela atividade vulcânica ainda extremamente intensa. Apesar de tudo, a persistência da terra firme ainda é uma exceção. As superfícies emersas cobrem então apenas alguns por cento do planeta, e esses relevos que emergem temporariamente do oceano são fragmentados e instáveis. Quase todos eles são erodidos ou reciclados em apenas alguns milhões de anos. Mesmo que o planeta não seja mais um braseiro constante e a atmosfera clareie em certos pontos, em todo lugar onde a lava toca o oceano, formam-se plumas de vapor d'água que sobem ao céu, dando origem a nuvens espessas, quase permanentes. A atmosfera, por sua vez, continua terrivelmente corrosiva e o céu, sempre carregado de partículas vulcânicas, difunde a radiação solar que mal consegue chegar até a superfície e banha as paisagens com uma luz leitosa, cujos tons puxam para o amarelo, o marrom e o enferrujado.
Se por mágica você se teletransportasse para cá, a morte seria praticamente imediata, pois o ar saturado de CO2 e nitrogênio é desprovido de oxigênio e, portanto, irrespirável. No entanto, estranhamente, esse ambiente inóspito é extraordinariamente produtivo, pois a radiação do Sol vem continuamente despedaçando as moléculas de metano, provavelmente presentes em abundância na atmosfera, desencadeando cadeias de reações químicas complexas, que dão origem a grandes quantidades de compostos orgânicos voláteis. A radiação do jovem Sol também favorece a formação de aerossóis. Essas partículas voláteis, que servem como núcleo de condensação, favorecem o surgimento de nuvens que assumem o aspecto de névoas orgânicas ou sulfurosas. É bem provável que o nosso planeta azul, nessa época, tivesse uma aparência alaranjada quando visto do espaço. Nesta Terra, que ainda é dominada pelos fluxos colossais de calor vindos das entranhas do planeta, as paisagens começam a ganhar contraste. Algumas regiões estão passando por fases de vulcanismo extremo, enquanto outras, mais amenas, desfrutam de um relativo alívio. Nesses tempos remotos, os oceanos não cobrem apenas a grande maioria do planeta, eles também atravessam as crostas, constantemente fragilizadas e fraturadas pelo calor interno, pelos efeitos das marés e pelos impactos de meteoritos. Assim, no fundo dos oceanos, a água se infiltra nas profundezas da crosta. Depois, após aumentar de pressão e atingir temperaturas de várias centenas de graus, ela retorna carregada de metais dissolvidos, dando origem aos pontos de emissão dos sistemas hidrotermais. Hoje, essas formações se concentram em nosso planeta ao longo dos 60 mil quilômetros de dorsais oceânicas, que só estão ativas em alguns trechos. De modo que, ao todo, existem apenas algumas centenas de sítios principais em toda a Terra. Mas durante o Adiano, o fluxo térmico do nosso planeta era muito mais elevado do que hoje, e o assoalho oceânico era rico em centenas de milhares de células hidrotermais, ativas simultaneamente. Através dessas feridas abertas, quantidades fenomenais de água circulam permanentemente. As estimativas mais razoáveis sugerem que, durante o AD1, o fluxo de todos esses sistemas hidrotermais, expelindo água fervente, subia das profundezas em um ritmo frenético. Era tal que um volume equivalente ao de todos os oceanos do planeta passava pela crosta terrestre em apenas algumas dezenas a centenas de milhares de anos. E é nesse cenário de mundo ainda febril que há 4 bilhões de anos começa o Éon Arqueano. Entramos no período da história da Terra do qual rochas intactas chegaram até nós. A atividade vulcânica continua intensa, cerca de 5 vezes maior do que a da época recente. E lavas estranhas e ultrafluidas, chamadas comatitas, se espalham regularmente na superfície, cobrindo regiões inteiras com centenas de metros de espessura de magma. Mesmo assim, partes da crosta terrestre escapam da fusão completa. Entramos em uma era geológica a partir da qual a Terra começa a preservar seus registros. No início do Éon Arqueano, o perigo vem menos das entranhas da Terra do que do céu, pois a migração de Júpiter em sua órbita desestabilizou os reservatórios de asteroides localizados nos confins do Sistema Solar, e muitos desses corpos gelados então vêm em ondas irregulares colidir com a Terra. Os impactos maiores não pouparam em nada o nosso planeta, durante as centenas de milhões de anos que durou o AD1, mas a frequência deles aumenta rapidamente. E durante quase 300 milhões de anos, nosso planeta sofreu um bombardeio intenso e intermitente. Os impactos de meteoritos rochosos e metálicos, assim como cometas que atravessam a órbita da Terra, não formam uma cortina de fogo contínua, mas alternam períodos calmos e catástrofes repentinas. De modo que um impactador com mais de 10 quilômetros de diâmetro atinge a superfície, em média, a cada 10 milhões de anos. A cada impacto importante, ocorre localmente o aniquilamento absoluto. No local onde o corpo colide, em uma fração de segundo, a crosta é instantaneamente vaporizada e derretida ao redor do ponto de impacto. E os oceanos começam a ferver em centenas de quilômetros ao redor. Mas, a cada vez, a Terra não sofre uma esterilização global. E, principalmente, o mundo não recomeça do zero.
porque esses impactadores não são apenas destruidores, eles também são transportadores, que trazem água, metais e compostos de carbono. No final, durante os primeiros 700 milhões de anos de existência da Terra, os gelos contidos nos cometas que vieram colidir aqui ajudaram a aumentar em quase 10 vezes a quantidade de água presente na superfície. O suficiente para elevar o nível dos oceanos de todos o planeta em várias centenas de metros. Vista do espaço, a Terra provavelmente agora tem o aspecto de um mar de algodão agitado, coberta por nuvens espessas e carregadas, cuja formação é mantida pela intensa evaporação dos oceanos. Pois a atmosfera, que continua rica em CO2 e principalmente em vapor d'água, ainda mantém um efeito estufa acentuado. E a temperatura do ar e das águas oscila entre 40 e 80 graus. Durante milhões de anos, tempestades gigantescas e ciclones dos tempos antigos se desencadeiam e percorrem o globo praticamente sem descanso. Alimentados pela alta velocidade de rotação da Terra, que completa uma volta em torno de si mesma em apenas 13 horas. A presença desse céu carregado de nuvens e rico em gases de efeito estufa é uma coisa boa. Porque sem a existência desse manto, o planeta congelaria. Porque o Sol, ainda jovem, possui apenas cerca de 80% de sua luminosidade atual. Se você fosse teletransportado para essas margens, esse mundo estranho pareceria estéril à primeira vista. No entanto, em escala microscópica, algo ganhou vida. Nos oceanos que cercam esse cenário mineral, a vida já começa a surgir. Nessas águas quentes, alguns organismos nadam e obtêm energia ao se alimentar de íons de ferro. A presença desses seres unicelulares e sem núcleo, que se adaptam perfeitamente a um mundo ainda desprovido de oxigênio, e evoluem em águas de alta salinidade, e cuja acidez faria você se arrepender de ter nascido, nos lembra que a vida não começou em um jardim tranquilo. 200 milhões de anos depois, o oceano global já não se estende mais até onde a vista alcança, pois a quantidade de terras emersas aumentou consideravelmente. E aqui e ali encontramos os primeiros protocontinentes que se formaram nas regiões dos arcos vulcânicos. Embora as marés tenham se acalmado um pouco devido ao afastamento contínuo da Lua, as costas dos continentes primitivos ainda sofrem variações periódicas no nível das águas, cuja amplitude em alguns lugares ainda chega a dezenas de metros. Pois no céu, nosso satélite ainda é 3 vezes maior do que é hoje. As águas dos oceanos dessa época provavelmente assumem tons escuros e esverdeados, pois, na ausência de oxigênio para precipitar o ferro, ele permanece dissolvido em forma solúvel, em concentrações que podem ser centenas a milhares de vezes superiores às dos mares de hoje. Os oceanos eram então soluções metálicas gigantes, praticamente opacas, nas quais o ferro dissolvido alterava as propriedades óticas da água, que, sob um céu amarelado, cinza e alaranjado, absorve praticamente todas as cores, refletindo apenas o verde. Mas, aos poucos, algo começa a mudar imperceptivelmente na atmosfera. Pois nas margens desses oceanos primitivos encontramos tapetes microbianos organizados em colônias. Cianobactérias, que juntas formam estruturas estranhas, depósitos de carbonato fóssil que chamamos de estromatólitos. Ao inventarem a fotossíntese, usando a energia do Sol, a água e o gás carbônico do ar para formar açúcar, enquanto liberam oxigênio, essas formas de vida aparentemente insignificantes vão, ao longo do tempo, ter uma influência em escala planetária. A vida deixa de ser um simples passageiro discreto. Ela se torna uma força geológica capaz de transformar o mundo a ponto de lhe dar novas feições. Essas mudanças são, a princípio, sutis. Durante centenas de milhões de anos, a pequena quantidade de oxigênio produzida pela atividade desses seres vivos unicelulares mal consegue se acumular na atmosfera, pois ele se dissolve nos mares, onde reage quase instantaneamente com o ferro em solução que ele oxida e faz precipitar lentamente. Assim, com a perda lenta de metais, os oceanos ficam mais claros e perdem o tom esverdeado, marcando a chegada do azul.
e a luz que penetra ali, mais profundamente, começa a dar a eles o tom que conhecemos. Depois, há entre 2 e 2,5 bilhões de anos, as quantidades de oxigênio liberadas por esses organismos microscópicos atingem concentrações tais que todo o ferro dissolvido nos mares precipita no fundo dos oceanos, originando assim a formação de gigantescos depósitos de ferrugem. É provável que você tenha atualmente em casa objetos que a atividade dessas formas de vida primitivas ajudou a formar. Pois 90% do minério de ferro explorado no mundo hoje provém de formações geológicas que datam dessas épocas. Acredita-se que essa grande oxidação desempenhou um papel central no desencadeamento, várias vezes, de períodos glaciais totais colossais, cujos vestígios encontramos nas rochas que chegaram até nós daquela época. Durante essas fases de glaciação chamadas huronianas, a temperatura média do planeta caiu drasticamente, a ponto de quase toda a superfície dos oceanos começar a congelar. O surgimento dessas paisagens de desolação branca, que permaneceram por cerca de 300 milhões de anos, provavelmente está indiretamente ligado à liberação de oxigênio pelos seres vivos. Pois esse elemento reage com o metano presente na atmosfera e, ao destruí-lo, faz com que as concentrações desse poderoso gás de efeito estufa diminuam e, com elas, as temperaturas. Se os vestígios desse fenômeno da Terra Bola de Neve puderam ser parcialmente encontrados, ainda não se sabe qual é o fenômeno que permite sair dele, talvez os vulcões. Vamos dar mais um salto no tempo. Há 1 bilhão e 850 milhões de anos, as concentrações de oxigênio na atmosfera atingiram níveis suficientes para oxidar as rochas ricas em ferro das terras emersas, que por sua vez começaram a literalmente enferrujar. De modo que as paisagens na superfície assumem durante milhões de anos um tom alaranjado. Ao atacar os minerais e se ligar a eles, o oxigênio contribui para uma explosão no número deles, que, sob sua ação corrosiva, passa de 2.500 para cerca de 4.500 variedades diferentes. Ou seja, quase metade dos tipos de minerais que encontramos hoje na Terra devem sua existência à chegada do oxigênio. Paralelamente, esse oxigênio contribui para formar a camada de ozônio, que é um subproduto dele e que filtra os raios ultravioleta de alta energia. O surgimento dessa camada permitirá que os seres vivos se aventurem ao ar livre mais tarde. Com a chegada do oxigênio na água e depois na atmosfera, os organismos capazes de respirá-lo e usá-lo para produzir energia também vão, pouco a pouco, superar aqueles que praticam a fermentação. Enquanto a superfície dos continentes enferruja, o ar se torna cada vez mais transparente. Ao longo dos 2 a 2,5 bilhões de anos anteriores, a Terra passou por todo tipo de coisa. Mas em nenhum momento os céus foram azuis. Pois na ausência de ozônio, a intensidade da radiação ultravioleta produzia continuamente moléculas que formavam neblinas espessas. Assim, a atividade dos seres vivos microscópicos conseguiu literalmente mudar a face e as cores do mundo. Às vezes, a evolução é uma revolução sem parecer ser. E é em meio a paisagens que começam a se parecer com as que conhecemos que nossa jornada de descoberta das terras primitivas chega ao fim. Enquanto as primeiras plantas começam a colonizar a terra firme, há cerca de 500 milhões de anos... Talvez você esteja se perguntando, como soubemos disso? E o que há de novo nessa história? Como essas visões do passado do nosso planeta evoluíram à luz das últimas descobertas? Se você foi um aluno dedicado na escola ou se assistiu a muitos documentários sobre a história da Terra, com certeza já ouviu essa história contada em 2 grandes atos bem distintos. De um lado, o Adeano, uma época retratada como uma espécie de inferno permanente. Um longo pesadelo planetário dominado pelo calor, erupções e impactos, frequentemente apresentado como estéril e inabitável, por ser violento demais para permitir a vida. E então, do outro lado, o Arqueano, o tempo das origens, quando a Terra finalmente teria se acalmado o suficiente, resfriado e estabilizado para abrigar de forma duradoura água líquida, continentes e, por fim, a vida.
E então, entre esses dois grandes atos, costumava-se traçar uma fronteira nítida, marcada pelo grande bombardeio tardio, cujos impactos de meteoritos e cometas teriam trazido a maior parte da água que encontramos na Terra hoje. Só que as descobertas feitas nas últimas décadas e cujos principais pontos apresentamos a vocês vieram transformar tudo isso. Esse cenário de um mundo preso no inferno foi substituído pela visão de um planeta que não esperou o fim da violência para se tornar quimicamente interessante. Atualmente, acredita-se que os oceanos se formaram muito rápido e que a maior parte da água já estava presente desde o começo. Estudar o período adiano é muito difícil, já que a superfície da Terra era constantemente remodelada. No entanto, mesmo que a Terra tenha apagado quase toda essa época, testemunhas minúsculas, mas extremamente eloquentes desses tempos antigos chegaram até nós. Essas testemunhas são os zircões. Esses cristais, muitas vezes menores que um grão de areia, possuem uma robustez extraordinária, a ponto de serem capazes de permanecer intactos por bilhões de anos. Nas rochas onde se formaram, mesmo quando essas rochas foram trituradas, enterradas e fundidas novamente. Ao estudar os átomos que compõem as redes cristalinas desses zircões, os pesquisadores dispõem de caixas pretas que lhes permitem, indiretamente, enxergar a Terra primitiva. Foi assim que se descobriu, em rochas, cristais de zircão com mais de 4,3 bilhões de anos, cuja composição demonstra que eles se formaram ao interagir com água líquida, o que permitiu comprovar a presença de oceanos em nosso planeta apenas 100 milhões de anos após sua formação. A presença desses zircões indica água líquida, mas não necessariamente na superfície. Como a água tem a particularidade de congelar pela superfície, esses zircões podem muito bem ter se formado em um planeta Terra totalmente coberto de gelo, sob o qual existia um oceano líquido. Os átomos de enxofre que eles contêm e que chegaram até nós desse período preservam, por sua vez, o registro de reações, que só podem ocorrer em uma atmosfera densa, extremamente pobre em oxigênio e submetida a uma radiação ultravioleta intensa. Quanto aos átomos de ferro que se depositaram durante o Arqueano e que hoje encontramos em imensos depósitos, eles são testemunhas de um mundo onde o metal era móvel, reativo e onipresente antes de ser precipitado pela chegada do oxigênio. A segunda descoberta recente, que nos levou a mudar a história da Terra primitiva, diz respeito à nossa visão do grande bombardeio tardio. É preciso entender que, para estudar os períodos mais distantes da história do nosso planeta, uma estratégia é analisar a história do nosso satélite. Porque a Lua, ao contrário do nosso planeta, manteve seus registros quase intactos. Na Terra, a erosão, o vulcanismo e o movimento das placas tectônicas apagaram quase todos os vestígios dessa época. Mas a Lua é um astro morto, sem atmosfera, sem vulcões nem oceanos para dissolver ou erodir, de modo que suas cicatrizes se conservam com o tempo. A superfície lunar é, portanto, um registro de impactos acumulados, alguns dos quais remontam aos primeiros centenas de milhões de anos de existência do Sistema Solar. Ao datar as grandes bacias de impacto do satélite, mede-se não só a idade das colisões, mas também o ritmo das violências no sistema solar interno. Por muito tempo, acreditou-se que o estudo das rochas trazidas das crateras lunares comprovava uma chuva de asteroides e cometas que devastou a Terra, trazendo grandes quantidades de água nesses corpos celestes. Só que a compreensão cada vez mais detalhada das dinâmicas do sistema solar e o avanço das tecnologias que permitiram datar com mais precisão as amostras das pedras lunares colocaram recentemente em xeque o cenário espetacular do grande bombardeio tardio, mostrando que esse dilúvio do céu enriqueceu menos os oceanos do que pensávamos. E, principalmente, que esse dilúvio foi muito mais difuso e espaçado no tempo do que se pensava inicialmente. Paralelamente, o estudo da natureza da água contida nos cometas e asteroides, que as sondas espaciais foram analisar, acabou de nos convencer que a grande maioria da água que se encontra hoje em nosso planeta já estava presente na mistura de rochas fundidas que deu origem ao nosso mundo, e que os oceanos são, portanto, essencialmente fruto da intensa liberação de gases da Terra primitiva.
Todas essas descobertas combinadas fazem com que a história do nosso planeta, como a entendemos hoje, pareça menos uma ruptura clara entre o inferno e a habitabilidade, do que uma longa transição marcada por uma diminuição global da energia interna, pontuada por eventos extremos, onde a vida não teria esperado que tudo estivesse perfeito para tentar a sorte e emergir. E então, há uma prova indireta da existência desses ambientes que eu, pessoalmente, acho absolutamente fascinante, porque ela não está registrada nas rochas, mas em nós. De fato, as composições dos ambientes do passado de que acabamos de falar nos são confirmadas indiretamente por meio do funcionamento da vida, pois todos os seres vivos guardam inscritos neles, em sua maquinaria molecular, uma memória desses tempos antigos. A química singular desses ambientes, de fato, deixou marcas, espécies de fósseis funcionais que encontramos inscritos na arquitetura das moléculas que nos constituem. Assim, quando analisamos as reações mais fundamentais que ocorrem no coração das células de cada ser vivo, observamos a presença de inúmeros circuitos bioquímicos cujo desenvolvimento só faz sentido em ambientes diferentes dos da Terra de hoje. As enzimas sensíveis ao oxigênio, por exemplo, que encontramos no centro de muitos metabolismos fundamentais, são relíquias funcionais de um mundo onde essa molécula era um veneno raro e não um recurso. As primeiras versões dessas enzimas surgiram durante o Arqueano, quando o oxigênio ainda estava praticamente ausente. E quando, mais tarde, essa molécula se espalhou, ela adaptou as inovações já desenvolvidas e criou sistemas de proteção molecular, como enzimas antioxidantes, para lidar com sua presença. Mas o núcleo do metabolismo permaneceu, tanto que as formas de vida ainda utilizam majoritariamente vias metabólicas anaeróbicas no centro dessas redes de energia, mesmo vivendo em um mundo oxigenado. Da mesma forma, o fato de muitas enzimas-chave dos seres vivos utilizarem ferro e enxofre em seus processos centrais reflete a disponibilidade desses elementos nos oceanos onde surgiram. Na Terra atual, essas escolhas não são ideais. Elas surgiram em um mundo onde a água era rica em ferro dissolvido e onde o oxigênio livre estava ausente. Em resumo, onde as rochas foram apagadas, as funções sobreviveram. E nós carregamos inscritas na própria estrutura da matéria que nos constitui as restrições impostas por essas paisagens desaparecidas. Além de ser um deleite para a mente, aprender mais sobre as condições que prevaleciam na Terra primitiva nos permite tocar de leve o enigma do surgimento da vida. E tentar entender como a vida conseguiu emergir tão rapidamente em ambientes que fariam você, instantaneamente, se arrepender de ter nascido se pusesse um dedo do pé lá. Apesar das descobertas recentes, o maior mistério segue obscuro. Ainda não sabemos exatamente quando e como a vida surgiu. Enquanto isso, lembre-se de que para mudar de ares, nem sempre é necessário imaginar mundos paralelos. Às vezes, basta sentar ali e se perguntar como era esse lugar há bilhões de anos. E mesmo que nenhuma dessas paisagens jamais tenha sido vista por um ser humano, graças à ciência, pudemos dar nomes a elas, fixá-las na imaginação. E o passado se tornou em nossas mentes um grande número de outros planetas. Não vá ainda! Vamos conversar com Frank, o pesquisador que ajudou neste episódio. Frank, olá e obrigado por mais uma vez me acompanhar na escrita deste episódio. Hoje, seguimos um cenário compatível com o que sabemos e que poderíamos resumir como: a atmosfera era rica em gases de efeito estufa e a Terra relativamente quente. E também há outros alternativas para esse cenário. Você analisou profundamente essas questões e sua tese parece focar na composição da atmosfera da Terra primitiva. Você poderia nos falar um pouco sobre as outras trajetórias possíveis ou outros cenários e por que, bem, é complicado ter uma visão perfeitamente clara disso? Sim? É complicado e frustrante. Gostaríamos de ter uma máquina do tempo para explorar. Quanto mais voltamos no tempo, menos restrições sólidas temos sobre o que ocorria na Terra. Claro, em relação à vida, temos cada vez menos fósseis, menos vestígios fósseis. Então, a gente não sabe exatamente quando a vida apareceu.
E para a atmosfera é a mesma coisa. Temos pouquíssimas restrições. Temos uma restrição bastante confiável, que é o momento em que o oxigênio se torna um constituinte principal da atmosfera. Principal, pelo menos, no sentido do seu papel químico. Isso foi há cerca de 2 a 2,5 bilhões de anos, ou de 2,2 a 2,3 bilhões de anos. A gente passa de uma atmosfera que é basicamente sem oxigênio, sem efeito químico do oxigênio, para uma atmosfera que vai começar a ter um certo impacto, todos os vestígios geológicos da sua ação. E é realmente uma mudança muito importante para, veja, a mineralogia, mas também para os seres vivos. E se a gente voltar ainda mais no tempo, bem, sim, vamos cada vez mais para o desconhecido, com cada vez menos e menos restrições. Então, se retomarmos a história desde o começo, perto da formação da Terra, aí nós temos, nossos testemunhos, bem, são os meteoritos. Na verdade, são mais os outros corpos do sistema solar do que a Terra, que acaba um pouco esquecida nisso. Temos modelos. De modo geral, começamos com uma Terra de constituição meteorítica muito quente e então deixamos ela esfriar. E ao esfriar, ela libera sua atmosfera, pois acumulou seus gases na forma de rochas. Ela não acumulou os gases do ambiente ao redor, como fizeram Júpiter ou Saturno, porque a Terra demorou muito para se formar. Quando a Terra se formou, já não havia mais disco de gás. Ela libera gases ao esfriar, pois rochas sólidas têm menos gás que as líquidas. Assim, esses gases são expulsos e uma atmosfera se forma aos poucos. E então, na ideia que temos, é uma atmosfera mais de vapor d'água inicialmente, dióxido de carbono e possivelmente outros elementos. Ainda não está claro. E aí, bem, a distância em que a Terra está do Sol é um pouco crítica. Isso e também a evolução do Sol. Porque, na verdade, se o Sol tivesse tido, desde a sua formação, a luminosidade que tem hoje, ele era mais fraco, né? Era bem menos, tinha só 70% da sua luminosidade. Então, o vapor d'água atmosférico não teria conseguido se condensar em um oceano. Hoje, se vaporizássemos os oceanos da Terra, eles gerariam um efeito estufa tão intenso que não se condensariam novamente. Então, na verdade, o fato do Sol ter sido mais fraco, bem, isso foi uma, como se diz, uma tábua de salvação, uma sorte para a Terra. Então, é isso. A Terra está no que chamamos muito mal de zona habitável, mas isso não determina tudo. Também existe uma zona onde é possível condensar um oceano. De modo geral, e isso é importante para o que vamos dizer depois, o clima da Terra é muito estável. Ele tem 3 estados possíveis de estabilidade. Se você vaporizar a atmosfera, ela continua como vapor atualmente. Isso era diferente após a formação da Terra, quando o Sol ainda era fraco o suficiente para que esse vapor se condensasse. Se começar congelada, ela continua congelada, pois reflete radiação e fica fria. Se começar com água líquida na superfície, permanece assim. Podemos mudar de um estado para outro. Como o oceano está condensado e o Sol pouco luminoso, a Terra deveria seguir congelada. Por isso, seria necessário um gás de efeito estufa mais eficiente que o atual. A primeira hipótese, a mais lógica, baseada no que acontece hoje, é que o dióxido de carbono era o principal gás de efeito estufa. Então, no começo da história da Terra, era necessário muito mais do que hoje em dia, né? Era necessário que fosse um componente importante da atmosfera. Imagine se houvesse 500 vezes mais dióxido de carbono que hoje. Cerca de 20% da pressão atmosférica de um bar para ter um efeito estufa suficiente. Isso é totalmente possível quanto ao reservatório de CO2. Temos muito mais. Nos carbonatos, rochas que aprisionam CO2 ao equivalente a cerca de 40 bares armazenados na crosta terrestre. Isso é possível, mas será que foi o que aconteceu? Não é tão óbvio. Hoje temos um ciclo dos carbonatos silicatos que mantém, eu diria, a temperatura acima de 0 grau. Mas será que esse ciclo que regulava a temperatura da Terra funcionava tão cedo na história do planeta? E para concentrações tão elevadas de CO2 é difícil saber com certeza, porque quando há muito CO2 na atmosfera, os oceanos ficam ácidos, e os carbonatos não são estáveis em oceanos ácidos. É como creme no vinagre. Então isso não funciona bem. Mas esse é o cenário, digamos, historicamente padrão, é isso. À medida que a luminosidade solar aumentou, bem, o dióxido de carbono diminuiu, porque existe esse termostato que regula um pouco os dois, até chegar à situação de hoje. E no meio disso há essa oxigenação.
Existe outro cenário em que esse ciclo dos carbonatos e silicatos não funciona bem e precisamos de outro gás de efeito estufa, que é o metano. E o metano, não como hoje um metano proveniente da decomposição da matéria viva, mas um metano produzido de forma muito mais, como posso dizer, pela própria vida, mas a partir de elementos simples como dióxido de carbono e hidrogênio, ocorre o que chamamos de metanogênese. E que, bem, em uma atmosfera desprovida de oxigênio devia ser mais comum do que hoje, e em uma atmosfera sem oxigênio, esse metano podia se acumular mais facilmente. Porque metano e oxigênio reagem entre si, se destroem e produzem dióxido de carbono e água. Podia haver metano, um eficiente gás de efeito estufa, mas não em excesso. Se houver mais metano que CO2 formam-se névoas, como em Titã, que refletem radiação solar e resfriam, o que não é bom. É possível que a Terra tenha passado por períodos de congelamento? Isso pode ter acontecido? Mas bem, ainda é um cenário, então temos dois cenários, um onde o dióxido de carbono, sozinho ou com quantidades muito pequenas de metano associadas, manteve o clima da Terra acima de 0 grau, com água líquida. E isso desde provavelmente muito cedo. Ou seja, nós pudemos ter condições, entre aspas, habitáveis na Terra muito, muito rápido. Depois da sua formação, como mostram os zircões, por exemplo. E aí temos esse cenário onde, especialmente se precisarmos de uma Terra realmente quente, se indicações geológicas nos levassem a considerar que a Terra pode ter sido, pelo menos em alguns momentos, muito quente. Não há consenso sobre isso, não temos motivo real para pensar assim. Já acreditamos que alguns isótopos, como oxigênio e silício, indicavam isso, mas isso é mais uma assinatura de temperatura elevada localmente em sistemas hidrotermais. Mas se teve que ser muito quente e que o ciclo dos carbonatos não mantinha dióxido de carbono suficiente na atmosfera. É possível que o metano tenha desempenhado um papel, e se o metano teve esse papel, então coisas bastante conflitantes devem ter acontecido na atmosfera. No momento em que a vida começou a produzir o oxigênio, porque esse metano não convive bem com o oxigênio, e então a chegada do oxigênio deve ter feito cair o teor de metano. E então o efeito estufa do metano. E então, provavelmente criando climas instáveis ou glaciações globais, e nós temos glaciações globais que chamamos de glaciação do Huroniano, que datam de cerca de menos de 8, menos de 7 bilhões de anos atrás, que poderia ser atribuída a essa chegada do oxigênio em um clima controlado pelo metano. Tão fascinante quanto complexo, sim. E com pouquíssimas restrições. Então, realmente, é importante manter essa palavra cenário. Eles podem ser contestados por novos cenários. Talvez tenhamos esquecido alguns ingredientes atmosféricos importantes que fizeram diferença. Mas esses são os pontos principais do que consideramos hoje. Eu também queria te perguntar um pouco mais sobre o acúmulo de oxigênio. Acho esse evento fascinante e um pouco contraintuitivo pensar que, basicamente, é entre cerca de 3,5 e 2,5 bilhões de anos atrás. O fato de a vida produzir oxigênio, que vai se acumulando progressivamente na atmosfera, acabou gerando o que acreditamos ter sido uma glaciação praticamente total, ou seja, o planeta inteiro coberto de gelo. Pensar que as consequências são em escala de um mundo inteiro, em escala planetária. A atividade de formas de vida microbianas acaba, com o passar do tempo, transformando completamente a atmosfera. Muitas pessoas, e eu mesma já ouvi isso várias vezes, dizem: mas a Terra é grande demais, é imensa demais para que possamos mudar alguma coisa no clima. Mas o clima não é a Terra, o clima é a atmosfera. É essa camada muito fina que representa uma parte minúscula da Terra. E isso nós podemos mudar, nós já mudamos ao longo de alguns milênios. Mas a mudança climática, nós a causamos ao alterar o teor de dióxido de carbono. Mas o dióxido de carbono é um constituinte minoritário da atmosfera, que tem um forte efeito estufa, mesmo em pequenas quantidades. Aqui, ao falar da oxigenação da Terra, nos referimos a qual evento? Representa. Então nós passamos de não ter oxigênio para hoje a 20% de oxigênio na atmosfera. Então, no momento dessa oxigenação, não passamos de 0 para 20, passamos de uma quantidade ínfima, impossível de medir,
sem nenhum efeito no ambiente para uma molécula que, grosso modo, controla a química. E isso, então isso supõe que talvez houvesse, não sei, talvez 1 ou 0,1% da quantidade de oxigênio. Hoje em dia, o que já não é pouco, o que já tem consequências também. Então, realmente, isso mudou o ambiente, aí a gente pode pensar em todas as consequências que isso teve para os seres vivos que estavam lá. Tem uma que é muito importante. É que com o acúmulo, o oxigênio é criado pela fotossíntese e, então, uma camada de ozônio, ou seja, a molécula O3 começa a se acumular na atmosfera média e filtra as radiações ultravioletas que justamente são prejudiciais. Então é importante imaginar que esses criadores de oxigênio talvez sejam um tipo de cianobactérias que começaram a criar oxigênio como subproduto da fotossíntese oxigênica, ou seja, elas pegam a água, quebram ela com radiação, fótons, luz do sol. Elas usam hidrogênio para reagir com CO2, produzindo matéria orgânica, como açúcar, e liberando o oxigênio da água. E nós fazemos a reação exatamente inversa, pegamos o oxigênio, pegamos o açúcar, fazemos eles reagirem e liberamos água e dióxido de carbono, então fazemos a reação inversa. Mas, então a vida, quando inventou a fotossíntese, ela tinha essa capacidade, sabe? Ela tinha isso, ela inventou. Não é a melhor palavra, mas a evolução seguiu esse caminho vantajoso. Precisa de quê? Água. De qualquer forma, a vida depende de água e dióxido de carbono. Mas tem dióxido de carbono, tem no ar, tem dissolvido na água. E luz, aí complica um pouco, porque justamente a luz, naquela época, ela era perigosa, era rica em ultravioleta. Então, a vida, que hoje pode fazer fotossíntese na superfície do planeta ou em pouca água, naquela época provavelmente fazia fotossíntese debaixo de bastante água, ou sob a areia, ou sob camadas. Também pode ocorrer sob camadas de organismos mortos ou de cianobactérias mortas. Isso, inclusive, existe até hoje, porque é importante saber que quando você toma um banho de sol, sua pele se regenera. Mas quando você é um micro-organismo e toma um banho de sol, você morre. Então isso ainda acontece hoje em dia. Bem, as cianobactérias não gostam muito de tomar sol, então elas também têm suas estratégias. Mas quando o ozônio se acumula, isso ajuda. Então, de repente, ao oxigenar a atmosfera. Assim, a vida pôde se aproximar dessa luz, que ficava menos perigosa. Isso é um aspecto positivo, mas, por outro lado, o oxigênio isso tem várias consequências, então já tem uma delas. É biológico, é o fato de que, é um oxidante, é aos poucos. Nós somos. Somos seres vivos que utilizam o oxigênio, que é uma pequena molécula que saiu, mas também é o oxigênio que nos mata aos poucos, né? Que provoca a nossa lenta combustão e do qual nosso corpo é feito para se proteger. Colocamos barreiras, direcionamos o oxigênio onde é preciso e o afastamos do restante do organismo. Né? Se você morde uma maçã, a parte que você mordeu vai ficar marrom bem rápido, né? E isso é a oxidação. Acontece muito rápido. Então a vida não nasceu em um ambiente assim. Ela teve que se adaptar e desenvolver estratégias. Isso é outra coisa que pode ter desacelerado um pouco a evolução da vida, né? E por fim tem o aspecto climático. Se o gás de efeito estufa fosse o dióxido de carbono e o metano fosse um gás muito secundário, ou até que não tivesse papel nenhum. Nesse caso, colocar oxigênio na atmosfera não teria necessariamente um efeito muito claro, por outro lado. Se o metano que está na atmosfera fosse crucial, necessário para manter a temperatura acima de zero, a vida que liberou o oxigênio ali fez cair os níveis de metano, essa vida fotossintética, que precisa de águas de superfície, precisa de água líquida e luz ao mesmo tempo. E ela vai congelar sem o próprio ambiente, colocar um fim, ou pelo menos diminuir muito fortemente sua produção, já que ela vai fechar o acesso ao seu metabolismo. E então podemos imaginar que houve essas explosões de oxigênio que causaram as glaciações. Quando a causa biológica dessas glaciações sumia, tudo se normalizava. Por isso temos várias glaciações globais, chamadas de glaciações do Huroniano, que poderiam, na verdade, representar esse fenômeno. Não é nada certo, mas poderia ser isso. É compatível porque temos essa datação extremamente precisa através de um modelo. Acredita-se que quando ocorre a transição, quando passamos de uma atmosfera onde o oxigênio domina, a química, existem dois regimes distintos para o enxofre.
Com oxigênio, formam-se sulfatos. Sem oxigênio, ocorre sua decomposição. Cadeias de enxofre SS3 até S8 na atmosfera? Isso forma SO2, que será um certo competidor do ozônio na fotossíntese. Isso gera situações interessantes. Digamos que temos dois tipos de fracionamentos isotópicos. E depois da oxigenação, temos um tipo de fracionamento isotópico, e antes da oxigenação temos outro tipo. E é isso que realmente nos permite datar isso. Mas antes dessa transição um pouco definitiva, mais ou menos coincidindo com as glaciações do Uraniano, desvios um pouco nessa assinatura isotópica que poderiam indicar que, de fato, houve algumas oxigenações meio fracassadas. Então depois é isso. Isso é parte do problema, porque não foi só dessa forma que a Terra se oxidou, ela provavelmente se oxidou. Se o metano foi um componente atmosférico importante, ela provavelmente se oxidou pelo fato de que o metano levou hidrogênio para a alta atmosfera, onde ele se perdia. E então, mas isso, se foi a biologia que produziu esse metano, o que é possível nesse caso? Sim, também é isso. A biologia também é outra forma, basicamente, de terraformação da Terra por micro-organismos. Então, sim, sejam os metanógenos, sejam os ancestrais das cianobactérias que faziam a fotossíntese oxigênica, e de muitas maneiras tivemos esses terraformadores da Terra que abriram o caminho para um mundo que é adaptado para nós. Claro, não foi exatamente assim que aconteceu. Estamos recontando a história ao contrário. Naturalmente a gente se adapta às condições comuns, mas a gente não estaria aqui de qualquer forma se fôssemos diferentes. Enfim, não sei que sentido isso teria, mas realmente temos uma Terra transformada pelos seres vivos. É fascinante. Então, a gente se vê em breve para o próximo episódio, então. Isso abre demais, pronto. Porque, só para terminar sobre isso, o fato de que a vida tenha transformado o mundo vivo, isso é, claro, a grande motivação para observar outros planetas, para observar os exoplanetas e pensar, talvez a gente encontre outro planeta que tenha sido transformado pela vida, de uma forma tão global, tão forte, que vai ser visível. Então é isso, essa história da Terra é uma grande motivação para a exploração dos exoplanetas. Vamos dedicar um episódio inteiro a esse tema. Maravilhoso, com prazer.